Glória a Deus. Senhor, mais uma vez, nós te louvamos e adoramos, Senhor, nesta noite, Deus. Eu creio, meu Senhor Jesus, que o Senhor tem bênçãos especial para nós. Meu Deus, que o Senhor nesta noite venha falar conosco através dos teus louvores, através da tua palavra que é santa e bendita. Senhor, que nesta noite todos os ouvidos estejam prontos, estejam preparados para ouvir a tua palavra e receber no coração. Pai, nesta noite, mais uma vez, nós repreendemos toda ação do adversário. Eu quero te pedir, Senhor, nós jogamos por terra toda a artimanha de Satanás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Nós vamos ler o mesmo que nós lemos terça-feira, porque nós não terminamos, né? Nós estamos falando sobre fé. E estamos falando que a fé, ela nos leva para a presença do Senhor. E na presença do Senhor nós somos filhos. E como filhos nós temos algum benefício na casa do Pai, não é assim? E um desses benefícios que nós estamos estudando é que na presença de Deus nós somos fortes. Nós aprendemos que a nossa força, ela não vem de nós mesmos, né? A nossa força, ela vem do Senhor. Então, se eu e você estamos no Senhor, nós somos fortes. E a gente está entendendo estes mistérios, né? 2 Coríntios 12. Nós vamos ler a partir do 7. Vamos ler a partir do 9, né? A gente já leu esse versículo já. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho-me tornado insensato, a isso me constrange. Eu devia ter sido louvado por vós, portanto, em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Amém? Então nós estudamos aqui que Paulo, ele recebeu uma revelação maravilhosa do Senhor, e dentro dessa revelação ele poderia até se exaltar, porque era grandiosa demais. A Bíblia vai dizendo que ele foi levado até o terceiro céu. E ele chega para Jesus, e a Bíblia diz que ele ora 3 vezes, assim como Jesus também orou 3 vezes lá no Getsemane. E ele disse: Senhor Jesus, afasta de mim esse espinho. Jesus falou: Senhor, afasta de mim este cálice. E Jesus olha para ele, Deus olha para ele e diz: Ei, eu não vou tirar o espinho da tua carne. Assim como Deus também falou não para Jesus. E o interessante, irmãos, que não fica claro aqui o que é esse espinho. E eu entendo, irmãos, que o espinho de Paulo é o que menos importa, mas o propósito pelo qual o espinho permaneceu na carne de Paulo é o que interessa. Por que esse espinho aqui, irmãos, ele fica em aberto? Porque Deus quer trazer isso para a nossa vida hoje. E
viver como mendigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele poderia ter tirado o espinho da carne de pau. Poderia ou não poderia? Mas Ele não tirou. Tem coisa, irmãos, que na sua vida você já está cansado. Paulo pediu 3 vezes, você já pediu 3 milhões de vezes para Deus tirar, para Deus resolver, para Deus fazer, mas todos os dias Deus olha para a tua cara e diz não. Diz para você, não, eu não vou tirar esse espinho da tua carne, pelo menos por enquanto. E o que nós temos que entender, irmãos, é que esse espinho é valoroso. Sabe essa luta que você tem passado? E muitas das vezes você tem reclamado, muitas das vezes você tem desesperado. O Senhor está falando para você nessa noite: ei, eu coloquei um espinho sobre a tua vida, mas é um espinho suportável, porque eu conheço as tuas forças, eu sei o teu limite e eu sei aonde tu pode chegar. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo chega diante de Deus para pedir, para cirandar a vida de Pedro, para fazer uma bagunça na vida de Pedro. E Deus diz assim: ó Satanás, tu não vai tocar em Pedro, porque Pedro ainda não está preparado para ser cirandado, hein, querido? Se você não tivesse preparado para entrar nesta luta que você está vivendo, se você não estivesse capacitada para suportar este casamento, se você não tivesse capacitada para suportar este filho, se você não tivesse capacitada para suportar o que você está suportando hoje, o teu pai não teria te dado. Aleluia. Glória. Deus não é injusto, irmãos. Aleluia. Espírito de Deus, aleluia. Irmãos, você não entende porque Deus não fez, não é? A gente tem um juízo próprio tão forte. Senhor, mas eu oro, eu apresento campanha, eu faço jejum. Irmãos, quem somos nós diante de Paulo, irmãos? Paulo largou a sua vida por amor a Cristo. Paulo foi açoitado por amor a Cristo. Paulo foi preso, humilhado, injuriado por amor a Cristo. E ainda assim, irmãos, Paulo ouviu o não de Deus. Deus está falando: ei, larga de ser prepotente e entenda uma coisa: se eu falei que não vou tirar, eu não vou tirar, porque eu sou Deus na tua vida e eu conheço as tuas necessidades e Ele conhece as suas limitações. Senhor, mas eu não dou conta mais, será mesmo? Senhor, mas parece que essa luta não vai acabar. E o Senhor está falando: ei, até que essa luta não cessa, até que essa peleja não acaba, fica tranquilo, porque a minha graça te basta. Glória a Deus. Aleluia. Mas parece, irmãos, que a graça de Deus é tão pouco diante dos teus problemas. Parece que essa
abençoado, meu Deus. Glória a Deus. Pastora, eu não sei por que essa luta não acaba. Pastora, eu não sei por que essa luta não cessa. Ah, a senhora não sabe quantos anos eu oro. Sabe o que Deus está falando para nós nessa noite, irmãos? Sabe por que a luta não cessou ainda? Porque eu estou te aperfeiçoando. Porque eu estou te dando estrutura, irmão. Porque Deus está te capacitando para algo maior. Glória a Deus. Deus está te aperfeiçoando.
vontade dele está se cumprindo. Glória. E nós temos que aceitar a vontade dele. Amém? Ah, pastora, mas eu não entendo. Porque você não precisava entender mesmo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Deus, irmãos, ele sabia que Paulo desejava muito que Deus tirasse aquele espinho. Cá comigo, eu fico imaginando que Paulo queria que tirasse aquele espinho para ele mostrar para as pessoas que ele era querido do Pai. Não, eu preciso provar para o povo que Deus é na minha vida e eu não tenho espinho. Deus falou, não, para que você não se glorie em você mesmo, você vai continuar com esse espinho. Irmãos, tem coisa na nossa vida que nós temos e que nós queremos por vaidade, para mostrar para as pessoas que nós somos capazes, que nós vencemos, que nós somos maiores. E Deus está falando, ei, o que eu tenho para te dar não é para você se amostrar para ninguém. O que eu tenho para te dar é para você entender que eu sou teu pai, você é minha filha. Glória a Deus. É negócio entre você e Deus. Maravilhoso Deus. E Deus fala, não, Paulo, não, minha graça te basta. Quantas vezes Deus tem falado isso com vocês? Não é que a sua oração não está sendo ouvida. Deus já respondeu, minha graça te basta. E basta mesmo, irmãos. Porque se a graça dele não bastasse, você não estaria sentado aqui nessa cadeira. Se você ainda está sentado aqui na cadeira, se você ainda está buscando o Senhor, se você ainda tem temor ao teu Deus, é porque até aqui a graça dele te sustentou. Até aqui ele te sustentou para manifestar na tua vida. Glória a Deus. Essa graça, irmãos, ela tem te sustentado. Quantas vezes você acha que não vai dar conta mais e quando você vê, você passou? Você está rindo de novo. Por quê, irmãos? Porque essa graça, ela vem renovando a cada mês. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nós temos que entender isso. Mais para frente nós vamos falar sobre graça. Aleluia, Jesus. Sabe por quê, irmãos? Que muitas das vezes Deus permite o espinho na nossa carne, porque o espinho é a nossa fraqueza. E Deus quer nos capacitar na nossa fraqueza. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta, irmãos, Deus te capacitar naquilo que você já é capacitado. Não adianta Deus encher aquilo que já está cheio. Porque primeiro ele esvazia, primeiro ele tira, para depois ele trabalhar e encher. Pastora, mas eu tenho dificuldade muito grande de perdoar. Pois pode te preparar, que nessa fraqueza aí Deus vai permitir o diabo usar alguém para te ofender, para te maltratar, e você ainda vai ter que perdoar, porque ele quer te capacitar na tua fraqueza. Verdade, Deus. Aonde você é fraco, irmãos, é onde Deus vai te provar todos os dias. Ah, você tem dificuldade para perdoar? Peraí, vai lá, Satanás, pode usar. Que daquilo que você usar, daquilo que você fizer, eu vou honrar ela. Se ela verdadeiramente aceitar minha palavra na vida dela. Glória a Deus. Pastora, por que, pastora, que eu fui traída no meu casamento?
Você vai achar que você pode tudo porque você subiu ao terceiro céu, não é qualquer coisa não. Irmãos, muitas das vezes quando a gente recebe uma palavra dessa, irmãos, a gente fica pensando, Senhor, mas será? Ei, querido, a palavra de Deus ela é verdadeira. E se Ele está falando que o poder dele vai aperfeiçoar na sua fraqueza, Ele vai. Meu Deus, aleluia. Pastor, meu negócio é ficar calado, eu não dou conta. Pois Deus vai mandar a pessoa para te irritar. Ah, eu sou nervoso. Depois, quando você chegar, irmão, na hora que você vai esperar 50 minutos na fila do caixa eletrônico, quando você chegar nele, ele vai pifar. É por isso que Paulo vai falar assim, irmão, eu tenho prazer nas aflições, eu tenho prazer nas fraquezas. Por quê? Porque as fraquezas me capacitam. Glória a Deus, aleluia. Porque as fraquezas me aperfeiçoam. Irmãos, isso é palavra para nós acordarmos. Quando eu estava orando ao Senhor e o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Senhor, meus problemas acabaram. Se o Senhor quer manifestar seu poder na minha fraqueza, então, Senhor, eu quero me render a Ti hoje. Glória a Deus, aleluia. Eu quero me render a Ti agora. Nesse exato momento, Senhor, eu quero me render a Ti, porque eu quero que o Senhor me aperfeiçoa. Eu preciso, irmão, ser aperfeiçoado no Senhor. Agora vocês vão gostar do espinho na carne, né? É onde Deus vai te honrar, irmãos. Glória. É onde as pessoas vão ver Deus na tua vida. É na tua fraqueza. Vamos continuar, né? Aí Paulo diz que ele aceitou de boa vontade. Irmãos, a gente aceita de boa vontade aquilo que nos agrada. A gente aceita de boa vontade aquilo que traz o nosso ego, ó. E Paulo está falando, eu aceitei o não de Deus, de boa vontade. Quer que o Senhor te pergunta algo nessa noite? Quer? Deus está perguntando para mim e para você nessa noite, como você tem aceitado a minha vontade na tua vida? Glória. Hã? Como você tem aceitado a minha vontade na tua vida? E aí, irmãos, a gente vai chorando nos pés do Senhor. A gente vai se acabando nos pés do Senhor, quando nós deveríamos ir sorrindo e alegre nos pés do Senhor. Por quê, irmão? Porque é a boa vontade dEle. Senhor, eu não entendo porque o Senhor não está fazendo na minha casa. Senhor, eu não entendo porque o Senhor ainda não transformou os meus filhos, porque o Senhor ainda não transformou o meu esposo. Mas eu
fala assim: uma lágrima comove o coração de Deus. Deus não se comove com lágrima. Sabe por quê? Porque tudo que está na tua vida é permissão dele. E quando nós chegamos diante dele, murmurando, reclamando e chorando, ele está falando: por que você não aceita a minha boa vontade na sua vida? Eu vou chorar a noite inteira que o Senhor vai ficar com dó de mim. Não, o Senhor quer aperfeiçoar. E ele vai arrochar até chegar ao ponto que você não vai aguentar mais. E ele vai falar: agora sai de cena, porque é comigo. Glória a Deus. Agora ele vai manifestar. Oh, meu Deus. A gente precisa entender isso, irmãos. Porque quando é agradável aos nossos olhos, a gente glorifica, a gente sapateia, a gente fala em língua. Mas quando sai daquilo que nós queremos, nós murmuramos, reclamamos, falamos para Deus. Irmão, a gente só volta a falar assim: Senhor, você é muito injusto. Tá vendo a bichinha lá? Vai no culto só domingo, a vida da mulher tá boa. A gente não fala porque tem medo, irmãos. E Deus está falando: ei, deixa eu te amassar, deixa eu te peneirar. Ei, sabe o que Deus está falando para nós, irmãos? Deus está falando assim: deixa eu extrair o que presta de dentro de você e jogar fora o que não presta. Deixa eu fazer uma limpeza na tua vida. Deixa eu mexer. Deixa eu... Ei, Deus está falando: me dá permissão. Glória a Deus. Me dá permissão, porque Deus quer permissão, irmãos, para se manifestar nesse espinho bem aí. Aleluia. Ah não, pastor, Deus é bonzinho, Deus só dá coisa boa. Isso aí é coisa boa demais, irmão. A alegria nas provações tem coisa melhor do que isso, irmãos. Deus nos prova para nos aperfeiçoar. Irmão, se Deus não te aperfeiçoar na tua casa própria, Deus te aperfeiçoa no aluguel. Está entendendo, irmãos? Se Deus não te aperfeiçoar dentro do teu casamento, Deus te aperfeiçoa fora dele. Porque Ele tem um compromisso com você. Glória a Deus. Paulo está falando: eu me alegro, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, porque é o poder de Deus na minha vida, é a capacitação de Deus na minha vida. Deus está me aperfeiçoando dentro desse espinho. Glória a Jesus. É verdade. Engraçado, irmãos, que o espinho, quanto mais a gente mexe, mais ele dói. Já viu? Você dá um espinho aqui no dedo, você tem que deixar ele quietinho, aí parece que é tão passo. Mas quanto mais você mexe, parece que vai mexendo o bichinho lá dentro. Sabe o que Deus está falando para nós? Quanto mais você se espernear, mais vai doer. Opa! Quanto mais você se espernear, você querer endoidar, mas vai doer. Porque Ele está te aperfeiçoando. Deus quer te levar num lugar de dependência. Deus quer te levar num lugar de confiança. Deus quer te levar, irmão, num lugar onde Ele está. E Ele não está no desespero, Ele não está na preocupação, Ele não está na angústia, Ele não está na tristeza, Ele não está na depressão. Deus não está aí. É por isso que Ele quer te tirar daí. Permita Ele te aperfeiçoar. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei, irmãos, que a gente tem mania de dar responsabilidade para todo mundo. A gente fica o tempo inteiro, irmãos, caçando culpado para a nossa derrota, caçando culpado para os nossos problemas. Ah, se aquela pessoa não tivesse falado, ah, se aquela pessoa tivesse me ajudado, ah, se aquela pessoa não tivesse feito isso. Não, menino, é mentira do cão. Deus está sabendo de todas as coisas e Ele te levou para este cantinho aí. É igual aquela mulher lá na Supernova.
o cantinho da disciplina. Aleluia. O espinho na carne é o cantinho da disciplina. É onde Deus vai te aperfeiçoar. Eu sei que o diabo já falou em mente, mas Jó era justo e reto. Jó era justo e reto, mas ele ainda não conhecia as grandezas de Deus. Porque Deus vai falar para eles: você sabe das estrelas, você sabe do mar, você sabe dos passarinhos que comem, se come sem trabalhar, você sabe alguma coisa? Ei, Paulo, você era justo e você era reto. Eu te levei para o cantinho, permiti um espinho na tua carne, porque eu queria te ensinar a minha grandeza na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Está entendendo isso? Vamos continuar. Está começando a ficar bom, né? Aí, irmãos, quando Deus leva nós para sua boa vontade, a gente fala assim, ó, a palavra que o crente mais gosta. Vamos supor, Deus tira o marido. Senhor, eu não aceito. Quem é você, irmão? A pastora. Mas a gente tem que guerrear contra o diabo. O diabo só está aí porque Deus está permitindo. O marido foi embora. Senhor, eu não aceito que esse marido foi embora. Deus está falando, deixa eu te aperfeiçoar longe dele. Aleluia, Deus. Glória. Senhor, eu não aceito que a minha família ainda não está em pé. Satanás. Não, irmãos. Paulo está falando que foi o diabo que colocou o espinho. Mas Deus falou, ei, Paulo, o espinho pode até ter sido o diabo que colocou, mas tem propósito aí. Aleluia, Deus. E o propósito é meu. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Senhor, eu não queria que o meu marido fosse embora, mas já que ele foi, eu aceito a tua boa e agradável vontade. E se for a vontade do Senhor, na hora que eu tiver aperfeiçoado, o Senhor vai trazer. Aleluia, Deus. E se ele vir para me estragar de novo, o Senhor não vai trazer e pronto. Que o Senhor não vai trazer para me estragar de novo. Mas é a boa e vontade agradável do Senhor, irmãos. Amém? Vamos continuar ou vamos parar? Vamos terminar, né? Sabe por quê, irmãos? Que ele sentia prazer no seu sofrimento, porque ele amava a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente ama Deus, a gente entende que aquele que nos ama, ele não vai mandar coisa ruim. Quem ama, irmãos, não vai mandar coisa ruim. Paulo, é como se Paulo falasse assim: Senhor, eu aceito a tua vontade. Sabe por quê que eu aceito? Porque eu te amo. E eu sei que o Senhor também me ama. E eu sei que o Senhor não vai me dar nada que eu não necessite. O Senhor não vai mandar nada que eu não preciso. E se o Senhor está falando que eu preciso ficar com esse espinho na minha carne, eu vou ficar com esse espinho na minha carne e receber com alegria e prazer, porque eu te amo, eu te conheço, eu sei do que tu é capaz, Senhor. Eu conheço, eu sei de onde eu vim, eu sei que eu vim do Senhor, e tudo coopera para o meu bem. Tudo que o Senhor está preparando, tudo que o Senhor está permitindo, tem um propósito: de levar para o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Será que você acredita nisso? Será que você acredita que essa dificuldade, que essa fraqueza, ela tem um propósito de levar para o Senhor? Agora pensa. Ai, meu Deus. Agora pensa. Pastora, eu acredito que esse espinho na minha carne é para me levar para o Senhor. Eu acredito. Se você acredita, por que tu está sofrendo? Hã? Se você acredita que essa luta, que esse sofrimento
Espírito. Deus quer te levar para essa dimensão de Espírito. Tirar dessa carne velha que só te dá prejuízo e te levar para a dimensão do Espírito. Daqui até uns 3 anos nós vamos estar nessa série. Eu acredito que você vai viver no Espírito aqui na terra. Porque Deus está nos capacitando, irmão, para viver o reino dele aqui na terra. E começar a receber o melhor dessa terra na nossa vida. Amém? Fica de pé. Vamos estar orando. Quem recebeu aí nessa noite? Amém? Recebe, irmãos. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou passando, mas não Deus sabe. E Ele te capacita. Amém?